Isabella Rossellini pode ser uma das atrizes de cinema mais reverenciadas de sua geração, mas também enfrentou muitas tragédias ao longo da vida. Conhecida por sua beleza etérea e uma abordagem intelectual da arte que desafia o molde típico de Hollywood, Rossellini é um testemunho vivo de resiliência. No entanto, o caminho que ela trilhou para se tornar um ícone do cinema foi pavimentado com turbulências emocionais, sofrimento físico e uma série de contratempos profissionais que teriam destruído um espírito menos resiliente. Isabella Rossellini viveu uma infância turbulenta devido ao relacionamento conturbado de seus pais. Para entender Isabella, é preciso compreender o escândalo que a trouxe ao mundo. Sua mãe era a lendária atriz sueca Ingrid Bergman, a santa de Hollywood, e seu pai, Roberto Rossellini, o visionário pai do neorrealismo italiano. O caso extraconjugal entre os dois durante as filmagens de Stromboli foi um escândalo mundial que levou à denúncia de Bergman no plenário do Senado dos Estados Unidos. Isabella nasceu em meio a essa tempestade de julgamentos públicos e paixões intensas. Ela tinha apenas 5 anos quando seus pais famosos se divorciaram. As consequências foram tanto estruturais quanto emocionais. Junto com 2 de seus irmãos, Isabella passou os anos seguintes vivendo uma existência nômade e fragmentada. Ela morava do outro lado da rua do pai em um hotel em Roma com a governanta, enquanto sua mamãe permanecia em Paris. Essa distância geográfica criou um abismo psicológico. Infelizmente, Isabella não teve muito contato com a mãe durante esse período. Ela chegou a declarar ao The New York Times que nunca sentiu falta da mãe, porque em sua mente infantil, a mãe era uma figura elusiva de glamour e dever, e não uma presença diária. Isabella também abordou tardiamente a questão da separação dos pais, em um curta-metragem de 17 minutos que criou, intitulado Meu Pai Tem 100 Anos. Nessa homenagem surrealista, ela explorou as complexidades de sua linhagem. Ela explicou à revista Interview: Eu interpretei a mim mesma, falando comigo mesma, interpretando minha mãe, perguntando por que vocês se divorciaram. E minha mãe descreve o caráter do meu pai como era maravilhoso e difícil ser casada com ele. Foi uma metalinguagem sobre o fardo de carregar 2 dos nomes mais famosos da história. Uma forma de reivindicar uma narrativa que os tabloides dominaram por décadas. Em 1982, Isabella apareceu na capa da Vogue pela primeira vez, um sinal claro de que sua carreira estava em ascensão. No entanto, sua mãe nunca chegou a vê-la alcançar todo o seu potencial, pois faleceu no início daquele ano, aos 67 anos. A morte de Ingrid Bergman foi um golpe devastador, ocorrendo apenas 3 anos antes de sua filha conseguir o papel que a lançaria ao estrelato nos Estados Unidos em Noites Brancas. Isabella contou à revista People em 2022: Ela nunca viu meu sucesso como atriz. Ela não estava comigo quando tive meus próprios filhos ou quando me tornei avó. Mas Isabella também acredita que, mesmo décadas depois, sua falecida mãe ainda está abrindo caminho. Ela disse a People: Mamãe tinha uma energia física como um viking escandinavo. Quando ela andava, eu sempre sentia que estava atrás dela, tentando alcançá-la. Ainda estou tentando alcançá-la hoje. Além das cicatrizes emocionais da infância, a vida de Isabella foi marcada por sofrimento físico. Aos 11 anos, ela foi diagnosticada com um caso agressivo de escoliose. O tratamento na época era rudimentar e brutal. Ela teve que se submeter a uma cirurgia complexa que envolveu a quebra e o reposicionamento de partes da coluna vertebral. Como resultado, passou grande parte do início da adolescência com o corpo engessado da cabeça aos pés. Tenho dores nas costas muito fortes. Costuma dizer dando de ombros, o que disfarça os anos de dor crônica.
Durante esse período difícil, Isabela foi cuidada pela mãe e pela irmã gêmea Isota. No entanto, o fantasma da cirurgia retornou mais tarde na vida. Bergman não pôde estar ao lado da filha quando Isabela passou por um procedimento corretivo semelhante aos 50 anos, pois a ícone de Hollywood já havia falecido. Isabela contou mais tarde ao New Zealand Herald: "Senti muita falta da minha mãe porque ela era a enfermeira perfeita. Numa cruel ironia do destino, Isabela teve que assumir o papel de enfermeira quando sua própria filha, Elettra Wiedemann, também foi diagnosticada com escoliose. Elettra foi obrigada a usar um colete ortopédico restritivo entre os 12 e os 17 anos. Ver a filha enfrentar as mesmas limitações físicas e o isolamento social que ela própria havia vivenciado décadas antes foi uma tragédia secundária para Isabela, que a obrigou a reviver sua própria imobilidade na adolescência. Como se as cirurgias na coluna não bastassem, Isabela também teve que passar por uma operação de apendicite aos 5 anos de idade. Embora comum hoje em dia, foi um período de grande preocupação para seu pai Roberto em particular. A mesma doença havia tirado a vida de sua primogênita pouco mais de uma década antes. De fato, Isabela nunca teve a chance de conhecer seu meio-irmão mais velho, Marco Romano Rossellini, filho de Roberto com sua segunda esposa, Marcela de Marquis, em 1946. Marco Romano morreu aos 9 anos de idade devido a uma apendicite supurada pouco antes de o diretor começar a trabalhar na comovente obra-prima Alemanha Ano Zero. Roberto ficou tão devastado pela dor que dedicou o filme a Marco e Isabela. Cresceu à sombra desse irmão perdido, um lembrete da fragilidade da vida. Em 1997, Isabela revelou um trauma mais sombrio e íntimo em sua autobiografia Some of Me. Ela contou que um rapaz um pouco mais velho a havia agredido sexualmente durante a adolescência. Na época da revelação, o mundo ainda não estava preparado para a conversa complexa que seria posteriormente desencadeada pelo movimento Me Too. A estrela não ofereceu mais informações, uma postura que manteve anos depois. Isabela argumentou que, embora entendesse que falar sobre essas experiências pudesse ser benéfico para outras pessoas, ela via pouco valor em desenterrar o passado por vingança. Ela disse a Vulture: "A pessoa que me estuprou. Eu tinha 15 ou 16 anos, ele era um ano mais velho que eu. Por que eu desenterraria essa história? 48 anos depois. E se as pessoas começarem a dizer, não, você tem que dizer o nome da pessoa." A hesitação de Isabela não nasceu do medo, mas de uma empatia específica à moda antiga. Ela se perguntou em voz alta sobre o efeito que tal revelação poderia ter na vida do homem, hoje incluindo seu possível casamento ou filhos. Ela disse à publicação: "Não acho que apontar o dedo para uma pessoa e destruir sua vida, porque ela cometeu um pecado no contexto daquela cultura. Eu não tenho estômago para isso." No entanto, ela expressou um profundo alívio por a cultura finalmente estar mudando, observando que, para a sua geração, as mulheres simplesmente conviviam com isso. A vida profissional tem sido um paradoxo vívido para Isabela. Pode parecer difícil de acreditar, mas Isabela Rossellini não tem uma única indicação ao Oscar. Embora tenha participado de alguns dos filmes mais aclamados pela crítica e experimentais do último meio-século do perturbador: Veludo Azul, A Comédia Sombria, A Morte Lhe Cai Bem. Ela frequentemente foi ignorada pelo establishment do cinema. Por que a filha de 2 titãs do cinema nunca alcançou o sucesso que merecia? Isabela acredita que tanto sua origem quanto seu sotaque contribuíram para seu status liminar. Ela lamentou a Harper's Bazaar em 2021. "Eu adoraria ter tido uma grande carreira em Hollywood,
mas me tornei atriz quando a indústria cinematográfica estava fechada. Acho que falo inglês perfeitamente, mas para Hollywood eu sempre fui a estrangeira. A vida amorosa de Isabella foi marcada por uma série de uniões de alto nível e desilusões amorosas devastadoras. Ela se casou 2 vezes primeiro com o lendário cineasta Martin Scorsese de 1979 a 1982 e depois com o modelo Jonathan Wiedemann. Ambos os casamentos sucumbiram às pressões da fama e aos caminhos divergentes. Mas o fracasso amoroso que parece tê-la afetado mais profundamente foi a separação do diretor David Lynch. Ela começou a namorar Lynch em 1986, após interpretar a atormentada Dorothy Valens em seu clássico Cult Veludo Azul. Para Isabella Lynch não era apenas um parceiro, era uma alma gêmea artística que lhe permitia explorar os recônditos mais obscuros de sua psique. Eles eram o casal sensação do mundo da vanguarda, uma combinação de alta moda e estranheza. Mas o casal se separou em 1991 e, a julgar por suas reflexões posteriores, foi Lynch quem pôs fim ao relacionamento. Ela contou à WNN: David foi o grande amor da minha vida e eu acreditava que ele me amava da mesma forma, mas obviamente eu estava enganada. Todos os meus instintos me diziam que éramos um casal feliz, mas não éramos. A rejeição foi tão profunda que ela procurou terapia profissional e conversou com outras mulheres que haviam sido pegas de surpresa por separações semelhantes. O que mais me ajudou, admitiu ela, foi o tempo. Em 1996, aos 43 anos, Isabella enfrentou um tipo diferente de decepção, desta vez corporativa. A marca de luxo Lancôme encerrou sua parceria de 14 anos, efetivamente a excluindo de suas campanhas publicitárias globais. A justificativa foi tão direta quanto insultante. Disseram a ela que era velha demais para vender o sonho de permanecer eternamente jovem. Para uma mulher que havia sido o rosto da marca por mais de uma década, foi uma execução pública de sua autoestima. Isabella falou ao Irish Independent sobre a dor de ouvir que seu rosto não era mais comercializável, simplesmente porque havia chegado à meia-idade. Eu sei como posar, sei como expressar emoções, mas não podia exercer isso nem oferecer a ninguém. Sim, foi doloroso. No entanto, Isabella deu a volta por cima. Num gesto que surpreendeu toda a indústria da moda, a Lancôme convidou-a a regressar como embaixadora em 2016, quando tinha 63 anos. Questionada pelo The Guardian sobre o porquê de não ter recusado a oferta por despeito, respondeu com a sua habitual elegância: havia aquele sentimento quando uma amiga me perguntou por que eu estava a voltar. Eu disse que era porque me sentia lisonjeada, muito tocada. Sentia saudades deles. Após David Lynch, Isabella enfrentou outro revés amoroso em meados da década de 1990, quando o ator Gary Oldman a deixou por outra mulher. Isabella e Oldman se apaixonaram perdidamente, um pelo outro, após se conhecerem no set da cinebiografia Amada Imortal. 1994. Eles ficaram noivos e planejavam uma vida juntos, mas a união era assombrada pela luta de Oldman contra o alcoolismo. Em um ato de amor exigente, Isabella disse a ele que ou se recuperava ou corria o risco de perdê-la. Oldman se internou em uma clínica de reabilitação, mas ao sair, não voltou para Isabella. Ele havia começado um relacionamento com outra mulher que conheceu durante o tratamento, a modelo Donia Fiorentino. A traição foi rápida. Oldman se casou com Fiorentino ainda naquele mesmo ano. Essa sequência de decepções amorosas, combinada com um período de 15 anos de limbo em Hollywood, mudou a trajetória de Isabella.
Ela percebeu que o aviso de sua mãe era verdadeiro. Minha mãe me disse que não há trabalho para mulheres entre 45 e 60 anos, porque você está no meio termo. Você não é jovem o suficiente para interpretar a mocinha, mas também não é velha o suficiente para interpretar a matriarca, a bruxa ou a avó. Durante esse período, a filmografia de Isabela refletiu uma mudança para projetos menores lançados diretamente em vídeo. Em vez de cair no esquecimento, ela deu uma guinada. Voltou a estudar, obtendo um mestrado em comportamento animal e etologia. Criou a série Green Porno Peculiar e cientificamente precisa, provando que sua criatividade não podia ser contida por diretores de elenco preconceituosos em relação à idade. Agora, com mais de 70 anos, Isabella Rossellini entrou na fase matriarca que sua mãe lhe prometeu. Ela retornou a projetos aclamados como o drama Conclave e a comédia surrealista Problemista. Vive em uma fazenda em Bellport, Long Island, cercada por galinhas-cachorros e um rebanho de ovelhas, encontrando uma paz que Roma ou Hollywood jamais lhe proporcionaram. Contudo, uma última tristeza persiste à memória, cada vez mais tênue, do legado de seus pais. Em uma entrevista de 2024 para a Variety, Isabella admitiu que lhe parte o coração perceber que a geração mais jovem muitas vezes desconhece quem foram Ingrid Bergman ou Roberto Rossellini. Suas reputações os sobrevivem, mas a fama é muito efêmera, observou. Antes ela achava difícil ser apresentada como a descendente da realeza, mas agora se apega a esses nomes. Desesperada para garantir que a obra de sua mãe, viking escandinava, e de seu pai neorrealista, não seja relegada ao esquecimento. A vida de Isabella Rossellini é uma obra-prima de sobrevivência. Ela superou os gessos que a cobriam da cabeça aos pés na juventude, os ambientes infelizes e agressivos do início da carreira e os destroços de seus grandes amores, com uma dignidade silenciosa e persistente. Ela nos lembra que ser lembrada é uma espécie de antídoto para a morte, mas viver com autenticidade, rugas, sotaques e tudo mais é a única maneira de alcançar a eternidade. Sua história não é apenas uma tragédia, mas a de uma mulher que, no contexto de uma cultura em declínio, recusou-se a ser diminuída. Ela é como Larry Olivier sussurrou certa vez a nova Grace Kelly, mas com uma força que Kelly talvez nunca precisou encontrar. Isabella continua sendo uma defensora eloquente do envelhecimento natural, sendo um raro farol em uma indústria obcecada por cirurgia plástica e pelo sonho dos 20. Ao se recusar a esconder sua idade ou seu passado, ela se tornou mais do que uma atriz. Ela é uma filósofa da experiência humana. Seja posando para um fotógrafo de alta moda aos 72 anos ou cuidando dos animais em sua fazenda, Isabella Rossellini permanece um paradoxo vívido. Uma mulher de profundezas trágicas que encontrou uma maneira de viver uma vida de luz luminosa e inabalável. Ao relembrarmos suas quase 5 décadas sob os holofotes, vemos uma mulher que frequentemente ouvia não, não ao seu sotaque, não à sua idade, não à sua autonomia. Mesmo assim, ela sempre encontrou um jeito de dizer sim a si mesma. Do quarto de hotel em Roma, onde observava o pai de longe ao palco em Paris, onde se despediu da mãe, à fazenda nos Estados Unidos, onde finalmente encontrou um lar. Isabella Rossellini provou que a fama pode ser breve, mas uma vida vivida com o coração é eterna. Se você ou alguém que você conhece foi vítima de abuso sexual, lembre-se de que existe ajuda disponível. Visite o site da Rainene ou entre em contato com a linha de ajuda nacional. A trajetória de Isabella nos mostra que, embora nem sempre possamos controlar o que nos acontece, temos o poder de decidir como nossa história termina. Em suas próprias palavras, Isabella certa vez se perguntou se ser lembrada seria uma espécie de eternidade.
Para aqueles que a viram se transformar, da jovem vulnerável em Paris à sábia mulher de Belport, a resposta é um sonoro sim. Isabella Rossellini será lembrada não apenas por seu rosto, mas por sua alma. Uma alma que provou que, mesmo após as tragédias mais devastadoras, muito trabalho e muito amor podem trazer de volta a beleza. Seu legado agora está entrelaçado com o de sua filha Eletra e seu filho Roberto, nomeado em homenagem ao avô que ele nunca conheceu. Isabella fala frequentemente da alegria de ver seus filhos trilharem seus próprios caminhos livres dos gessos e aparelhos ortopédicos que um dia a aprisionaram. Ela conseguiu romper o ciclo de turbulências, proporcionando aos filhos a estabilidade que lhe faltou. Para ela, essa é a sua maior conquista, não as capas da Vogue ou os créditos em filmes, mas a vida tranquila e simples de uma avó que finalmente alcançou o nível de sua mãe, a deusa santa e a pecadora, e vida longa à rainha do paradoxo, Isabella Rossellini. Uma mulher que nos ensinou que a expressão mais bela que um rosto pode ostentar é aquela que revela a verdade. O mundo pode esquecer os nomes das lendas, mas jamais esquecerá a sensação de uma vida vivida com tamanha graça profunda e resiliente. Ao encerrar este capítulo de sua história, Isabella permanece sob os holofotes que ela mesma criou. Uma mulher que olhou para o veludo azul do desconhecido e não teve medo do que encontrou.